115 kHz, onda curta. ZYF 690, 4.985 kHz, onda tropical. Rádio Brasil Central, Goiânia. Rádio Brasil Central, Goiânia. Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Bom dia, Goiás, bom dia, Brasil, uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ótima manhã para você que também nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Ambiental. Lembrando a você que este é um programa gravado, férias merecidas, mas em janeiro estaremos todos de volta. Hoje, 18 de dezembro de 2015, esta é a edição de número 24 que excepcionalmente está gravada. O programa de hoje é um especial sobre mudança climática. Só para lembrar, na semana passada aconteceu a COP21, a reunião mundial sobre o clima em Paris. Nessa reunião, os dirigentes mundiais tentaram mais uma vez um acordo para que o mundo encontrasse um caminho ao qual aprendemos a chamar de sustentável, mas que exige um esforço muito além do que é discutido nessas reuniões. Conexão Ambiental. Editorial. Você já deve ter notado que o clima definitivamente mudou nas 2 últimas décadas. Mas, nos últimos 10 anos, a coisa se mostrou com uma cara um pouco assustadora. As chuvas estão mais intensas e tende a piorar, segundo os especialistas. Mas as mudanças não são apenas isso. O clima é um conjunto de elementos que, somados, interferem em tudo que toca a vida. Temperaturas muito altas, seca prolongada, chuvas muito intensas, degelo das calotas polares. Isso significa mudança na forma como o planeta nos dará o alimento também. A vegetação do planeta irá mudar. Estes são alguns consensos. O que não é consenso é o quanto irá mudar, quanto que a temperatura irá aumentar. Esse aumento é que vai definir o quanto de mudança vai acontecer. Uma das grandes preocupações é na agricultura e pecuária. Muitas perguntas ainda estão sem respostas e outras já podemos ter uma noção de como o mundo irá se comportar daqui por diante. É sobre isso que conversamos com alguns especialistas e que agora compartilhamos com você. Conexão Ambiental. Entrevista. Uma ótima manhã para você, sintonizado nas ondas da Rádio Brasil Central, no ar mais uma edição do programa que debate as questões ambientais do Brasil e do mundo. Olha só, hoje o nosso programa é gravado, como nós já dissemos. Dessa forma, o nosso ouvinte pode também, sim, entrar em contato conosco, embora a gente não esteja ao vivo, mas a resposta chegará a você. O telefone da Rádio Brasil Central que você conhece é o 62 3282 8780. Pelo Facebook você nos encontra no programa Conexão Ambiental e o nosso e-mail é o conexãoambiental@hotmail.com. Você acompanha agora a entrevista que fizemos com 2 excelentes especialistas da Embrapa Arroz e Feijão sobre o que essa mudança no clima pode fazer na agricultura e na pecuária. Vamos ouvir. Estou aqui com os doutores Pedro Machado e Beata Madari, da Embrapa Arroz e Feijão.
lá de Santo Antônio, a Embrapa Arroz e Feijão. Para quem não sabe, fica em Santo Antônio de Goiás, aqui bem vizinho à capital, a nossa capital Goiânia. E nós vamos começar aqui perguntando aos senhores, aos doutores Pedro Machado e Beata Madari, existe ou existiu uma corrente científica, né, nesses 20 anos que se debate de forma mais específica mudanças climáticas e o impacto dessas mudanças no clima, seja na cidade, seja no campo, uma corrente científica que defende ou defendia que as mudanças verificadas no clima, na Terra, não seria ou não teria a influência humana, né, de que esse impacto, de que a presença humana e o modelo industrial não teria impacto suficiente para mudar o clima na Terra. Isto foi comprovado, essa corrente é forte ainda, existe um duelo entre essas duas correntes, uma que diz que o ser humano e o modelo que nós temos de sociedade não impacta de forma a mudar o clima, e uma que impacta. Olá a todos, é um prazer, uma honra estarmos aqui neste programa Conexão Ambiental e de poder contribuir para elucidar ou de nós podermos melhor entender temas, e especificamente nesse tema mudança do clima e também com relação ao papel da agricultura e como que a agropecuária se desenvolve ou é exercida nesse ambiente de mudança do clima. Sim, existem os céticos, isso é fato. Existem os céticos da mudança do clima. Agora, na sociedade, nós temos mais de 2.000 cientistas que estão afirmando para toda a sociedade mundial de que as alterações climáticas que nós estamos passando nesses últimos anos não é apenas devido aos fenômenos cíclicos do clima, que tem uma influência da atividade dos homens, né, da sociedade no uso, especialmente com relação à queima de combustíveis fósseis, né, diesel, gasolina, gás, né, xisto betuminoso, todos esses componentes do petróleo e que é utilizado na nossa atividade como fonte de energia, acumulando uma grande quantidade de gás carbônico. Isso é um gás que ele retém calor. Então, os cientistas reunidos na Convenção Quadro das Nações Unidas, especificamente no painel intergovernamental da mudança do clima, têm feito relatos periódicos e evidenciando cada vez mais a influência do homem na mudança do clima. E o que é mais interessante é que no início, né, nos anos 90, quando eram feitas estimativas por simulação, modelagem, e hoje, de 90, hoje nós estamos em 2015, nós já existem dados medidos, e o que está passando é que os dados medidos estão ficando cada vez mais sérios do que aqueles que foram simulados. Então, e existem também colegas que eram céticos e que se convenceram de que, de fato, há a interferência humana na mudança do clima. Doutora Beata Madari, qual é o peso da nossa agropecuária no impacto do clima? O que as pesquisas têm mostrado em termos de pouca influência, grande influência? É decisiva, às vezes, ao ponto de falar, olha, nós temos que mudar o modelo agropecuário. Atualmente, entre os setores no Brasil, o setor agropecuário é que tem o maior efeito sobre a emissão de gases de efeito estufa. Em 2005, era ainda o setor que chamamos de florestas e mudança de uso da terra, o que tem a ver com desflorestamento, mas hoje em dia, a partir de 2010, o setor que mais impacta na emissão de gases de efeito estufa é o setor agropecuário. E o que as pesquisas indicam como solução ou caminhos para que a agropecuária se adeque
e emita menos gases de efeito estufa? Então, atualmente estamos medindo exatamente qual é a contribuição da agropecuária, porque esse levantamento, em base de que eu falei, que é o setor de maior contribuição, esses cálculos foram feitos por dados padrão disponibilizados pelo IPCC. Atualmente, na Embrapa e com instituições colaboradores, estamos fazendo levantamentos, medições para calcular a real contribuição. Agora, o que podemos fazer? No Brasil, vocês já devem ter ouvido que existe o Plano Nacional de Mudanças Climáticas e dentro disso existe um plano para o setor agropecuário. E dentro desse plano, o governo está promovendo práticas agropecuárias e sistemas de produção conservacionistas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Dê um exemplo. Entre esses, tem algumas práticas na agricultura que estamos usando há muito tempo no Brasil. Por exemplo, o sistema plantio direto, protegendo a terra contra a erosão. Ele também protege contra a emissão de gases de efeito estufa, perda de carbono do solo. Outras maneiras de evitar a emissão de gases seria melhorar as pastagens degradadas. Além disso, promover sistemas inovadores, como, por exemplo, a integração lavoura-pecuária-florestas, também com sistemas agroflorestais. É muito importante, o que é uma tecnologia muito importante no Brasil, na agricultura, é a fixação biológica de nitrogênio. Com a fixação biológica de nitrogênio, nós conseguimos evitar, por exemplo, na produção de soja, a utilização de adubos nitrogenados. A partir do uso de adubos nitrogenados, tem a geração de um gás de efeito estufa muito forte, efeito muito forte para a atmosfera, que é o óxido nitroso. Então, não utilizando o adubo, por causa da fixação biológica de nitrogênio, nós evitamos muita emissão desse gás. Doutor Pedro, com essas mudanças, como forma de emitir menos gases de efeito estufa, é claro, o pequeno produtor, o médio grande produtor terão que fazer adequações. E isso mexe na questão financeira. É muito complicado fazer essa mudança, incutir isso. Isso terá que vir através de força de lei, porque isso vai... O produtor, né, tanto da pecuária quanto da agricultura, ele vai ter que mexer no bolso para se adequar. Como é que isso pode ser visto? Como resolver essa equação sem grandes impactos ou mudanças? Porque nós temos que fazer isso. Ou a solução é todo mundo ser vegetariano? Não, sem dúvida. Se as pessoas forem veganas ou vegetarianas, isso ajuda na diminuição da emissão. Né? Mas o que ocorre é que, em termos da atividade agropecuária, se nós temos uma atividade, ela emissora de gases de efeito estufa, né? Excesso de gás carbônico, óxido nitroso, e para nós revertermos isso, nós falamos das práticas que não é de desconhecimento da classe agropecuária, que são as práticas de conservação do solo. As famosas práticas de combate à erosão com terraceamento, com a preservação da palha na superfície do solo, uma diminuição do revolvimento excessivo com o uso de grade aradora ou arado, ou a gradagem, né, diminuição no uso desses implementos. Com isso você promove a preservação de matéria orgânica, que a gente já sabe de anos de agropecuária, de agronomia. Nós sabemos que os nossos solos são altamente dependentes do humus. Nós somos mais dependentes do humus que os solos de países mais frios. A nossa fertilidade é muito dependente. Então, nós temos uma necessidade de preservar. Nessa conduta, a gente acaba contribuindo para mitigar ou para evitar o aquecimento do planeta. E o que é caro ou barato para o produtor nessa mudança? Hoje, aliás, até não... antes de entrarmos, o governo de entrar com uma ação
por legislação de multas. Atualmente vêm sendo promovidas políticas públicas federais e com uma forte parceria com o governo estadual, no sentido de oferecer um crédito, um dinheiro não tão caro. É uma iniciativa de créditos facilitados para que os produtores ou o criador ele possa fazer uma recuperação de um pasto degradado, para que ele possa começar a implementar o sistema de plantio direto, para que ele possa também fazer usufruto de práticas, por exemplo, de combinar pasto com floresta, com árvores, e os animais, eles adoram uma boa sombra, como nós gostamos num sol forte, né, ter uma sombra, e a madeira é uma boa oportunidade também de negócio. Mas é claro, isso é mudança de gestão, isso não é fácil, a gente falando, mas na prática você sair daquela atividade que você tem costume de fazer e tentar mudar, isso muda um pouco também, aumenta a complexidade na gestão da área, né, na gestão da lavoura, e isso implica em mudança de atitudes. Então, o que se recomenda? Começa de pequeno. Começa, se você tem uma área que você pretende praticar, se você tem, vamos supor, 10 hectares ou 100 hectares, não faça na área toda. Vamos fazer numa área que você já conhece, que é uma área tranquila, então você faz uma implantação em 1 hectare ou 2 hectares e aos poucos você vai se familiarizando com essa mudança e vai ampliando a sua boa prática agronômica. Uhum. Doutora Madari, dentro disso que o doutor Pedro falou aqui, me fica uma pergunta. Fazer todo este processo de mudança, começando devagar, até porque vai envolver custos. Em alguns momentos, talvez, alto custo. Vou pegar o exemplo de um grande proprietário de terra que resolva mudar a sua prática agrícola. Mas as temperaturas estão mudando. E o quanto vai mudar? 1,5, 2 graus, a quem já fale em 3 graus. Mesmo fazendo essa mudança, esses impactos virão. Já há pesquisas que indicam o quanto dessas mudanças, se nós teremos prejuízo em termos até de falta de alimento, num futuro aí, em 10, 20 ou 30 anos? Bem, com as mudanças climáticas, estão mudando os padrões climáticos. Então, o que pode acontecer é que onde produzimos um tipo de alimento, naquela região, vai ter maior risco de produzir aquele mesmo alimento. Estudos de zoneamento climáticos, zoneamento de risco climático, o objetivo desses estudos é justamente tentar prever que com a mudança da temperatura, qual vai ser o risco, vai aumentar ou pode ser que para alguns produtos reduz o risco de produção. Então, para alguns alimentos, sim, pode ser que podemos ter, sim, falta de uma região, para outros alimentos pode ser que nós podemos produzir com maior segurança. A gente pode dar algum exemplo de algum alimento que pode haver quebra de lavoura, a semente não vai germinar ou vai germinar de forma muito fraca, pobre? Deixa eu dar um exemplo da nossa com relação ao arroz de terras altas. Por exemplo, nos últimos anos, nós tivemos veranicos severos em janeiro, o que anteriormente não aconteceram ou tiveram um período mais curto. Isso pode, sim, aumentar o risco de produção de arroz nessa região. Agora, em Mato Grosso, por exemplo, esse risco já é um pouco menor. Muito bem, você está ouvindo aqui o Conexão Ambiental, uma entrevista com 2 especialistas da Embrapa Arroz e Feijão sobre as mudanças do clima na agricultura e na pecuária. Vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Conexão Ambiental. Entrevista.
Conexão Ambiental de volta e hoje falamos sobre mudança climática. Você acompanha agora a segunda parte da nossa entrevista com os especialistas da Embrapa Arroz e Feijão. Vamos ouvir. Doutor Pedro, dentro disso que a doutora Madari falou, eu vi algumas pesquisas, notícias de pesquisas que estão percebendo ali, eu vi isso em relação a Minas Gerais. Eu achei muito curioso, entre a terra baixa e as terras mais altas, né, nos Gerais e tal, encontrando espécies que antes só havia nas terras baixas. Elas estão migrando. Isso, a gente pode dizer que isso é um fenômeno natural? Algumas espécies estão buscando terras altas em decorrência da mudança do clima, ou isso talvez não teria a ver? Eu só estou citando isso porque eu achei muito curioso essa migração. Essa questão da mudança da composição florística, né, em relação e em função de mudança do clima, isso já tem história na história do planeta, né? Mas realmente as evidências estão levando as mudanças com relação à composição de vegetação, e isso é mais evidente em regiões que a gente chama de latitudes mais altas, né? Então vamos colocar o extremo mais ao norte ou mais ao sul, né? Aqui nos trópicos essa mudança é um pouco menos evidente. Existe um fenômeno que eles chamam, no Canadá eles chamam de florestas bêbadas, né? Porque existe vegetação que está em solos que estão congelados, e com a questão do aquecimento do planeta, então o que eles chamam de permafrost, que é o solo de permanentemente congelado, ele está se descongelando, ele está realmente perdendo esse gelo. E ali já começa que as florestas elas começam a tombar, então você, quando olha na paisagem, você vê florestas, árvores cruzadas, né, deitadas, apoiando, tombando uma em cima da outra, e que dá uma impressão de que parecem situações de drunk forest, né, florestas bêbadas, né? É um apelido, né, uma situação, uma colocação, vamos dizer, engraçado, mas é uma situação séria, porque nesse descongelamento a emissão está se queimando, com o aquecimento está se liberando gás carbônico para a atmosfera com a queima da matéria orgânica do humus que antes estava congelado. Agora, a mudança da composição florística, isso acontece porque com o aquecimento, determinada vegetação que não tinha condições de se implantar numa região mais fria, ela vai perfeitamente se implantar e se encontrar um bom habitat. Isso existem até ilustrações também de colocando palmeiras na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, né, ou mais ao sul da Argentina, na Patagônia, de existir um ambiente mais tropical, né? Uhum. Doutora Madari, vamos fazer aqui um exercício aqui de pensamento positivo, de acreditar que não vai acontecer grandes problemas. Se fosse possível uma mudança brusca na emissão dos gases de efeito estufa, né? Se houvesse um projeto em nível nacional, mundial, que mudasse essa prática, em quanto tempo a natureza, se é que isso pode existir, em quanto tempo a natureza responderia a isso de forma que o impacto da mudança do clima fosse pequeno, amenizado? A gente pode falar em tempo? É possível? Por isso que eu falei um exercício de pensamento positivo. Eu não sei, eu não me arriscaria em falar em tempo nesse caso. Também porque a mudança do clima já está acontecendo e reverter mudança é muito difícil. Mais importante seria evitar a emissão de mais gás de efeito estufa ou diminuir muito para não acontecerem mais mudanças. Porque uma vez a emissão aconteceu, já teve seu impacto. Então, mitigar, na verdade, é uma solução. O que
uma solução de último recurso. Na verdade, o que deveríamos tentar fazer é evitar as emissões. O nosso futuro não será florido? Olha, isso depende da velocidade em que nós conseguimos reagir, através, inclusive, políticas públicas, através de ensinar a população, ensinar a sociedade como lidar com essa situação. Eu, pessoalmente, não consigo ver numa maneira muito otimista, mas eu acredito que, através de ações responsáveis de governos, nós conseguimos reduzir a velocidade das mudanças. Políticas públicas, responsabilidade de governo, ensinar, né, a população, a nova geração que está vindo aí. A gente que lidar com a informação diária sobre isso, eu também não tenho muito otimismo em relação a isso, não. Doutor Pedro, por favor. Do que aconteceu com o surgimento por exemplo, do plantio direto, né? O Brasil estava passando, no sul do Brasil especialmente, estava passando por uma situação, era catastrófica a situação de erosão. Eram erosões assim que estavam invadindo cidades, né? Coisa de vossoroca entrando no município, na área urbana mesmo. Então, casas sendo engolidas por vossorocas. Eram cenas assim de que cada verão com as chuvas de verão era enxurrada forte carregando terra, cerca, edificações. Então, aquele material todo de solo assoreando rios, né? Isso, então, isso nos anos 70, e veio, então, uma luta, um movimento de não só de governo, mas também envolvendo os produtores, cooperativas, as empresas ligadas à agropecuária, de buscar um caminho de segurar esse processo de erosão, né? E isso veio, então, de uma ação não apenas governamental, mas envolvendo o público, o privado, e foi-se, então, constatado que a questão era proteger a superfície do solo. Vamos tentar manter o solo o mais longo possível do tempo, ao longo do ano, coberto, protegido. Não pode deixar o solo sem nenhuma cobertura vegetal, que ele fica vulnerável às chuvas e à erosão. Então, o interessante é que esse cenário que a gente tinha de realmente um cenário muito ruim, veio então essa iniciativa conjunta de reverter o processo. E o que é mais interessante é que, identificado que o plantio direto ele podia ser implementado, e o produtor ele viu que ele percebeu que ele tira 2 operações de campo que são muito laboriosas e muito custosas também. E outra que permitia que ele, tirando a aração, tirando a gradagem, ele poderia então semear na época certa, como recomendável. Então isso facilitou muito ele adotar. Então, o desafio nosso como pesquisadores é de, junto com produtores e outras entidades da cadeia produtiva, é de nós identificarmos procedimentos em que eles gerem menos risco para a atividade dele. Não estamos falando exatamente de ganhar mais dinheiro, mas é de gerar um menor risco na atividade dele. Tanto na situação, nós como pesquisadores, tanto numa situação da mudança climática, seja a mais acima dos 2 graus Celsius, que chegam a 3 graus Celsius, ou mesmo mantendo-se, que se nós intencionamos chegar a 1,5 graus Celsius, que é o que está se tentando de hoje para amanhã em Paris, independentemente, nós já temos que adotar, identificar práticas que possam propiciar ao produtor ou ao criador uma adaptação a um cenário diferente de dezenas de anos, né? Nesse cenário de chuvas, de secas que não são mais previsíveis, mas ele tendo uma prática no campo que, se vier uma seca,
Ele pode perder, mas ele não perde tanto quanto ele perderia se não soubesse das práticas. Então é nesse sentido que a gente tem que ser otimista. Especificamente, doutor Pedro, e já para a gente finalizar, a Embrapa Arroz e Feijão, aqui, próxima a Goiânia, como que o nosso arroz, o nosso feijão está sendo preparado? Nós vamos conseguir, através de pesquisa, de tecnologia, de investimento, o nosso arroz, o nosso feijão está preparado para essa mudança de 1,5 ou, como diz alguns pensamentos mais catastróficos, talvez 3 graus, nós vamos conseguir ter arroz e feijão na mesa do brasileiro? Com o aquecimento, agora especificamente do feijão, bom, a Embrapa tem conduzido pesquisas na questão tanto da parte genética, na questão da busca de materiais que possam tolerar mais um ambiente mais quente, né? Uma questão até de menor disponibilidade de água, mas ao mesmo tempo nós estamos também buscando aperfeiçoar aquelas práticas que possam condicionar o crescimento do feijão ou do arroz, condicionar o crescimento deles que numa situação de aquecimento, onde esse calor ou essa maior perda de água do solo, é que a gente possa manter mais água por mais tempo no solo. Então aí é que vem a busca por um feijão ou um arroz de terras altas com um crescimento de raiz mais profundo para poder ele pegar a água de profundidades maiores, ou até mesmo de promover então uma prática que preserve palha na superfície do solo, como se fosse um cobertor ali, uma espécie de uma manta, que quando vem a incidência do sol e o forte calor de 2 horas da tarde, né, bem quente, com essa palha, isso permite então um sombreamento ali na superfície e gera um clima uma temperatura que sem a palha poderia atingir acima de 60 graus, mas que com a palha a gente pode chegar a 30, 35, num ambiente mais tolerável para a sobrevivência de micro-organismos e ajudam associada à planta, ajuda na questão de disponibilização de nutrientes, de associação desses micro-organismos com a raiz das plantas e fornecimento de nutrientes. Então, são práticas que a gente vem se desenvolvendo, ou pesquisas que a gente vem desenvolvendo para propiciar um ambiente mais tolerável de crescimento. É claro que a gente está numa luta, o receio é a velocidade da transformação ser mais rápida do que aquilo que possa oferecer em termos de conduta, né? Então, estamos correndo contra o tempo. O prazo aí que se fala nas reuniões é que a gente tem que tentar mudar até 2050, né? Então, está aí o relógio, né? Mas contar com a sensatez, com a conduta, com as boas práticas para que nós possamos, e isso com a colaboração de todos os setores, né? Muito bem, agradeço a presença aqui dos pesquisadores, Dr. Pedro Machado e doutora Beata Madari, da Embrapa Arroz e Feijão, aqui de Santo Antônio de Goiás, próximo aqui a Goiânia, no Conexão Ambiental. Muito obrigado pela presença de vocês e a contribuição aí. Obrigado. Conexão Ambiental de hoje falando sobre mudança climática, e você acompanhou aí a segunda parte da entrevista que fizemos com os doutores Beata Madari e Pedro Luiz Machado, agrônomos e pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão, situado no município de Santo Antônio de Goiás. Muito bem, agora você acompanha a entrevista que também fizemos com o professor Osmar Pires, da PUC Goiás. Ele é biólogo e doutor em ciências ambientais, já foi secretário municipal e estadual de meio ambiente aqui de Goiânia. Com ele, abordamos questões econômicas e sociais sobre as mudanças do clima. Vamos à entrevista. Professor Osmar, após 21 anos de reuniões da COP, para um acordo para o clima, quais são as dificuldades, na sua opinião, que as nações, os países encontram para firmar um acordo onde o termo mudança
mostre realmente que vamos tomar um caminho diferente, um outro caminho? Bom dia, Emerson e ouvintes do Conexão Ambiental da RBC. Eu creio que a maior dificuldade se deve a encontrar um ponto de convergência entre interesses conflitantes da política internacional. Essa situação existe em todas as áreas e não só a do meio ambiente. E em face dessas diferenças e desses conflitos, em política internacional se aplica o princípio de responsabilidade comum mais diferenciada. No aspecto de meio ambiente, significa que os que mais poluem devem financiar os mais afetados. No entanto, segundo o próprio presidente da COP21, que é a Conferência das Partes que realizou em Paris, o ministro Laurent Fabius, ele avalia que jamais uma posição dessa seria aprovada no plenário da COP, que envolve todos os países. De maneira que é preciso encontrar um acordo voluntário entre todos os países, 100% dos membros, desde os Estados Unidos, passando pela União Europeia, os BRICS, que são os países Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que representa os países em desenvolvimento, até os países em estágio menor de desenvolvimento econômico. Essa é a maior dificuldade. Agora, o que força um avanço é a situação de crise ambiental que o mundo atravessa. Professor Usmar, eu queria lembrar aqui o exemplo, por exemplo, do Uruguai. Ele está com mais de 90% de matriz energética baseado na água, né? Na energia hidrelétrica, na solar e nos ventos. Em 15 anos, eles deram um salto neste sentido. Me parece que não houve grandes problemas para tomarem essas decisões, ou essa decisão. Qual é a dificuldade do Brasil em tomar decisões similares? É a complexidade da economia. A demanda por energia no Brasil é muito mais forte do que no Uruguai. E daí a matriz energética, no caso brasileiro, se sustentar na fonte hidrelétrica, que é a energia renovável da água, mas que causa poluição em face do desmatamento, da inundação e da alteração do fluxo dos rios, com alteração da vida aquática e da vida da população ribeirinha. Portanto, a matriz energética brasileira tem um forte componente baseado nessa fonte energética, mas estamos avançando em outras fontes que antes eram absolutamente inexpressíveis, como a fonte eólica e do bagaço da cana, as fontes da biomassa. Essas fontes renováveis e não poluentes, que não causam impacto algum, ao contrário, melhoram a qualidade do ambiente, hoje já ultrapassa o percentual de 5%. E o Brasil tem capacidade de aumentar muito mais esse potencial. E isso também forçado pela crise ambiental, Emerson, porque os mananciais estão com seu caudal cada vez mais reduzido, impondo restrições ao fornecimento de energia e levando à crise energética baseada nessa fonte principal de energia. Além disso, há um conflito muito sério com outros usos da água que são até prioritários pela lei, que é o abastecimento humano e a dessedentação animal. Conexão Ambiental vai a mais um intervalo, mas nós já voltamos. Conexão Ambiental. Entrevista.
Muito bem, estamos de volta. Mudança climática é o tema de hoje do nosso Conexão Ambiental. E você continua agora com a segunda parte da entrevista que fizemos com o professor Osmar Pires, da PUC Goiás. Professor Osmar, no caso aí da biomassa, segundo a Unicamp, aí nós temos adormecido, né, nos campos brasileiros 2 ou 3 Itaipus. O fato de sermos um país de dimensão continental complica quando se trata de implementar uma política pública nessa área? Isso é verdade. Nós podemos citar o caso de Goiás, que possui na sua economia uma matriz industrial baseada na agropecuária, no agronegócio, onde se destaca a usina de açúcar e álcool. O simples aproveitamento da biomassa da cana, que é um resíduo que lançado no ambiente é poluidor, tanto sólido como líquido. No caso do líquido, aquele líquido que causa uma enorme poluição das águas, e o sólido, que é o bagaço da cana, que pode ser reutilizado. Os dois podem ser reutilizados, um como biofertilizante, no caso do resíduo líquido, e o resíduo sólido pode ser utilizado como fonte energética de usinas térmicas que geram energia térmica, e os gases emanados desta queima do bagaço da cana pode ser reutilizado num processo de cogeração, gerando também da energia térmica à energia elétrica. Essas fontes alternativas renováveis não poluentes, só em Goiás, pela capacidade instalada da indústria, é capaz de gerar um fornecimento firme de energia equivalente a Itaipu. Qual é a dificuldade? É a dispersão das fontes onde se localizam essas potenciais fornecedoras de energia em relação aos centros consumidores, exigindo uma nova redistribuição da energia, novas redes, transformadores, etc. Portanto, é preciso uma política nacional muito firme de reestruturação da matriz energética para adequar essas novas fontes de energia renovável e limpa. Daí a importância de que, dentro dos objetivos da Convenção Mundial para a Mudança do Clima, os países, tanto do anexo 1 antigo, lá do Protocolo de Quioto, que são os países industriais mais poluidores, como os países do não anexo 1, usando essa mesma terminologia do antigo Protocolo de Quioto, façam suas metas autoimpostas de redução de gases e cumpram essas metas de forma vinculante. E não metas apenas protocolares, formais, mas que elas sejam transparentes a partir de um inventário dos gases de efeito estufa, de monitoramentos, de aplicação de políticas fiscais, tributárias, econômicas, de estímulos, para que os projetos, os planos e os programas de desenvolvimento sustentável sejam executados e os resultados sejam medidos de forma a reduzir o aumento da temperatura da superfície global da Terra. Porque se nós alcançarmos um aumento de 2 graus Celsius de temperatura média do globo, haverá uma consequência econômica, social, catastrófica em todo o globo, elevando o nível dos mares pelo derretimento das calotas polares, com a relocação de um contingente populacional enorme das populações que hoje habitam as cidades costeiras, que são exatamente as mais populosas, as mais ricas, que geram mais emprego, renda e, portanto, causará um desequilíbrio econômico-social impossível de avaliar as consequências para a vida do planeta. Não só desse ponto de vista econômico, mas também as consequências ambientais. Por isso que deste
COP21, se espera avançar em relação à COP20, a última em Copenhague, que fez com que os países apresentassem as suas metas autoimpostas de redução dos gases de efeito estufa. Essas metas, segundo o balanço da própria Secretaria Executiva das Nações Unidas para o Controle do Clima, se realizadas, permitiriam que as emissões de gases até o ano de 2030 cheguem a 748 gigatoneladas, fornecendo uma reserva de 250 gigatoneladas até o ano de 2100. De acordo com o crescimento econômico do planeta, desde a industrialização até o ano de 2100, já foram emitidos 1.900 gigatoneladas de gases de efeito estufa. Essa é a capacidade limite do planeta suportar esses gases. Ultrapassado esse valor, haverá um desequilíbrio climático com consequências trágicas para todo o planeta e as pessoas e a vida animal e vegetal. Daí que os países, ao estabelecerem as suas metas, devem cumprir um acordo de procedimento vinculante, obrigatório, legalmente determinado a cada país, com mecanismos comuns de verificação a cada período curto de tempo e com metas também vinculantes, o que não vai sair dessa COP21. Lá vai sair um acordo de procedimento vinculante, mas com plano de meta flexível. Quer dizer, as metas não serão vinculantes. Isso é um avanço? Não representou um avanço muito grande em relação ao protocolo de Quioto, que tinha um mecanismo de procedimento vinculante com metas vinculantes apenas para o anexo 1. Agora, para os países do anexo 2, não membros do anexo 1, que nós podemos chamar de anexo 2, apenas por figura de linguagem, não eram vinculantes. Só que agora, até os países do anexo 1 querem também metas não vinculantes. Em síntese, o protocolo de Quioto, que estabelecia metas vinculantes para os países poluidores, que previa uma redução dos gases de efeito estufa de 5,2% em relação às emissões de 1990, cumpriu o seu objetivo? Não. Os gases de efeito estufa, ao invés de reduzirem em 5,2%, aumentaram em 16,2%. No entanto, 37 países superaram a meta de 5,2%. Por quê? Geralmente são os países da União Europeia, porque eles estabeleceram metas vinculantes e eles cumpriram essas metas. Certo. Os demais países não conseguiram cumprir porque não encontraram nos países em desenvolvimento o parceiro para ajudá-los a cumprir essas metas. Então, os BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles precisam também adotar mecanismos e metas vinculantes para colaborar no esforço comum com os países em desenvolvimento a alcançar essas metas. Caso contrário, a temperatura global da superfície da Terra vai aumentar acima de 2 graus Celsius, trazendo consequências econômicas que serão catastróficas, irrecuperáveis, portanto, muito mais caras do que replanejar o modelo econômico, impondo novas concepções, novas plantas, nova visão de articulação da economia com o social e o ambiental. Professor Osmar, vamos falar de custo. Olha só, mudar o modelo de produção, né, para baixas emissões de gás de efeito estufa exige investimento da ordem aí de bilhões todos os anos. De quem é essa conta? Os países pobres, por exemplo, não têm esse recurso disponível, não tem como fazer esses investimentos. E
são quem vão responder de forma mais direta e impactante com um possível aumento da temperatura e aí aumento do nível dos mares. Os Estados Unidos, a União Europeia e os países em processo de desenvolvimento econômico, os BRICS, respondem por 60% dos gases de efeito estufa. Os países industrializados respondem pela poluição industrial. E os países em desenvolvimento, como o Brasil, respondem além da industrialização, também pela alteração do uso do solo, quer dizer, o desmatamento. A China responde gravemente pela poluição industrial. Portanto, não há, a rigor, diferença de responsabilização entre os países industrializados e os países em processo de industrialização. Todos eles devem responder igualmente, tanto para estabelecer mecanismos legalmente vinculantes, como metas legalmente obrigatórias. Uhum. Os países em estágio mais atrasado de desenvolvimento econômico, de fato, não teriam condição econômica óbvia de responder pelos seus compromissos de redução dos gases de efeito estufa. Mas eles podem e devem discutir alternativas de desenvolvimento, propondo relações mais naturais, mais sustentáveis, de relação do homem com a natureza. E isso está, inclusive, de acordo com o estágio de desenvolvimento da sociedade. Porque uma sociedade menos desenvolvida economicamente estabelece uma relação muito mais próxima com a natureza, com todos os recursos naturais, do que aqueles que já alteraram completamente o seu ambiente natural. Daí ser importante a discussão sobre concepção de desenvolvimento. Qual o conceito adequado? É aquele que repete os erros da Europa e dos Estados Unidos, ou é aquela concepção que procura um novo modo de desenvolvimento? Muito bem, vocês acompanharam aí a entrevista com o professor Osmar Pires, ele que foi secretário de Meio Ambiente de Goiânia e também do estado de Goiás. Biólogo, ele é doutor em Ciências Ambientais e nos trouxe aí informações importantíssimas sobre os impactos dessa mudança no clima em todo o mundo. Agradecemos também a entrevista com os doutores e pesquisadores Pedro Machado e Beata Madari, da Embrapa Arroz e Feijão de Santo Antônio de Goiás, aqui bem perto de Goiânia. Muito bem, o programa de hoje teve produção e reportagem de Fausto Borges, editorial de Débora Orcida, gravação e edição com Rafael Curado, mesa de áudio de Ricardo Souza, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kram. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central e a gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Até mais, tchau!